Tá, Beleza. bora. Vamos começar então. Sejam muito bem-vindos nesse espaço. A gente pensou em fazer essa live, iniciar essa live aqui, explicando, né, o que a gente está fazendo aqui, né, o porquê que a gente decidiu fazer essa live. Nós estamos retornando esses projetos juntas, eu e a Letícia, minha comadre, minha irmã maravilhosa, que eu amo tanto. Ela está lá mandando seu aloha diretamente do Hawaii. Eu estou aqui na Flórida atualmente e nós estamos retornando esses contatos, né, de projetos juntas, trazendo essa live que vai ser, como eu falei, né, no comecinho, é como se fosse ali uma pontinha do iceberg ali, de uma coisa que vai se desdobrar muito maior a partir da semana que vem, que vocês vão saber o que que é. Mas a gente pensou em fazer essa live para a gente conversar, como se fosse uma celebração mesmo, trazer um conteúdo, chamar essa energia nesse dia de solstício, de portal, nesse dia do Dia Internacional do Yoga, né, irmã? Exatamente. Eu tava falando ontem nos stories ainda sobre a importância, né, da gente entender toda essa, toda a manifestação energética, né, que tem fora do nosso corpo e tudo aquilo que a gente assimila dentro do seu corpo. Porque tudo que tem dentro, tem fora, tudo tem essa ressonância, né, essa oportunidade de a gente aprender. Então, o nosso corpo, ele processa essa energia interna, né? É muito importante a gente levar esse olhar para o nosso corpo. O yoga traz esse convite, né? A Ariel, além de astróloga, ela é professora de yoga também, para quem não sabe. Ela também concorda com isso, que o nosso corpo, né, ele é um baúzinho, ele vai, se a gente deixar, ele realmente fica estocando, né, todo esse conteúdo emocional e energético da nossa vida, né, Com das situações. certeza. Oi, Nath. Beijo. Cami. Beijo. Eu sinto muito que o nosso corpo é realmente como se fosse ele é uma impressora, né? A impressora da energia, né? Nós somos tudo energia e é através do nosso corpo, é literalmente uma impressão de como está a nossa energia e de que tipo de energia a gente traz. É por isso que existe aí vertentes da psicanálise, da psicologia, né, até do estudo do corpo, que a postura fala como é que está a energia, que a maneira como você anda demonstra como é que estão as energias do seu chakra. Existe uma parte da astrologia que chama que a gente estuda os tipos de corpos pela astrologia, né? Se você tem muito fogo, provavelmente você vai ter algumas características. Se você tem ascendente em touro, você tem umas características diferente de uma pessoa que tem ascendente em gêmeos, né? Então, a energia impressa nessa matéria, né? É o nosso corpo físico. Então, acho que a proposta do yoga é muito através do corpo a gente libertar e transcender as limitações energéticas. A astrologia é através da compreensão do cosmos a gente transcender essa energia, né? Trazendo só essa analogia para complementar, assim, que o nosso corpo ele traz essa impressão, né, da energia que ele assimila, e a gente também pode utilizar o nosso corpo como esse mapa para reconhecer de onde vieram essas energias, né, e seguindo esses sinais que estão impressos no nosso corpo, né, e para isso a gente precisa observar, silenciar, a gente precisa prestar atenção, né, quantas vezes a gente tem uma cólica, uma dor de cabeça e toma um remédio, quantas vezes a gente está cansada e toma um balde de café, quantas vezes a gente está, né, numa batida e a gente não realmente não presta atenção, só presta atenção quando ele pifa. E aí a gente sempre que a gente leva, né, pro lado, beleza, aconteceu isso fisicamente, de repente foi esse gatilho físico, mas qual é o caminho inverso, né? Qual é a representação emocional disso também, né? Qual é a parte que é sutil e tão forte, né, por trás de tudo isso? Porque a gente fala que as doenças são psicossomáticas, né? Então, tudo que a gente traz faz essa impressão no nosso corpo, né? Essa psicossomatização, o que a gente coloca para dentro, que vai se manifestar na nossa saúde, na nossa vitalidade, na nossa criatividade, na nossa intuição e tudo isso que a gente quer, né? Para ser feliz aqui agora, a gente quer isso, a gente quer saúde, a gente quer ter criatividade para resolver os problemas, ter uma intuição para perceber as coisas diferentes. Então, tudo isso é através desse caminho de se auto reconhecer, né? É muito importante, eu acho assim,
a partir que a gente vai adentrando essa área de aquário, né? Desde 2020 está acontecendo várias mudanças planetárias, a gente está literalmente recebendo mais incidências, né, de fótons, de informações da galáxias. Acho que a partir desse momento que a gente está passando agora, é muito importante a gente literalmente assumir, entender que tudo é energia. Eu acho que a partir de agora não tem mais essa questão de tipo, será que tudo é energia? Entender, não, querido, tudo é energia, não tem mais discussão sobre isso. E eu acho até convido assim quem está assistindo também depois da gravação, é perceber o que dentro do teu corpo, como que você está dentro do teu corpo, né? Existe alguma doença se manifestando dentro do teu corpo? Existe algum tipo de dor se manifestando no teu corpo? A gente precisa começar a compreender, né, que a dor, a doença é só um sintoma, né? É só um sintoma, é um sinal. Não é uma sentença, porque hoje em dia, né, a gente já sabe que através da epigenética, da física quântica, a gente consegue literalmente mudar o nosso DNA, mudar o que está se manifestando no nosso corpo físico, mas o que está se manifestando agora é uma mensagem para você. O que essa mensagem está querendo te passar, né? Será que você está sendo rígida demais? Tensa demais, né? Você está com infertilidade, você está com problema digestório, você está com problema no coração, né? Você está se amando demais, ou se amando de menos, está com problema na garganta, etc, etc, etc. E são todos sinais, né? Então, eu acho que a temática do corpo cósmico, né, é literalmente a gente entender que tudo que está acontecendo aqui no 3D, nessa matéria do nosso corpo, é literalmente simplesmente uma manifestação do que está acontecendo no cosmos e o que está se manifestando no nosso campo áurico, né? Na nossa energia. É louco, né? A gente, quando a Ariel veio com essa. Eu tô entendendo um pouquinho, né? Eu começo a pescar as coisas que tu fala já, assim, porque eu me acostumei já, né? Já sigo o raciocínio. Mas quando ela tem a ideia dos planetas no corpo e da energia, deu o quê? Agora ela. Vou explicar. O que é o mapa astral, né? Então, assim, para quem está chegando, o mapa astral é um mapa astrológico gerado no momento do seu nascimento. No momento que você nasceu, que você tomou a primeira inspiração é como se você recebesse o campo gravitacional do que está acontecendo no céu naquele momento. É como se tivesse uma fotografia. Pá, uma fotografia astrológica de como que está ali dispostos, né, os corpos celestes, como é que está aquela energia planetária naquele momento, quando você toma sua primeira inspiração, quando você chega aqui na matéria, né? O ascendente é quando você ascende nesse mundo material, né? Você sai do seu campo intrauterino, você é aquático, você não respira, você só recebe o oxigênio pelo cordão umbilical, pela placenta. E aí, quando você sai do teu meio intrauterino, do teu meio aquático, você toma a tua primeira inspiração, você chega e você recebe esse campo gravitacional. O mapa astral é esse mapa, é como se fosse uma impressão da energia daquele momento. A disposição dos planetas, né, a disposição do teu mapa dita muito sobre como que vai ser a tua caminhada aqui na Terra, sobre como que vai ser o teu estilo de comunicação, o teu estilo de conexão com as pessoas, o teu estilo de caminhada, como que é a tua estrutura óssea, como que é o teu sistema imune, como que você realmente manifesta, como é que é o teu terceiro chakra. Então, toda essa energia dos planetas, elas são impressas naquele momento e ativa a tua serpente, né? A tua kundalini, os teus chakras, os teus centros energéticos. Os chakras são centros energéticos. Quando a gente começa a estudar o mapa astral, a gente começa a perceber padrões, né? Existem pessoas que são muito saturninas, que se preocupam muito com a sobrevivência, com a manifestação aqui na Terra. Existem pessoas que são muito jupiterianas, que é a galera tipo, que só vive mais com a intuição mais ativa, que preferem ver as coisas de uma maneira mais leve, né? Que vive num mundo mais sutil, mais piscianas, mais sagitarianas. Então, a partir de a gente compreender, quando a gente começa a compreender a energia dos planetas dentro do nosso mapa, como que estão aqueles planetas, se aquele planeta está em domicílio, se aquele planeta está em queda, se aquele planeta está em exílio, a gente começa a navegar na condição daquele chakra, através da condição daquele planeta. E a gente começa a perceber que, nossa, realmente eu tenho Saturno debilitado dentro do meu mapa. Eu tenho Saturno em excesso de uma maneira negativa.
E aí você começa a analisar. Eu tenho problema do primeiro chakra. Eu tenho problema de preocupação com a minha sobrevivência. Parece que eu não consigo manifestar nada aqui na Terra. Parece que a minha energia simplesmente se vai. Eu não tenho estrutura. Eu sou geralmente invadida pelas pessoas. Ninguém respeita as minhas necessidades. Ninguém respeita as minhas vontades. E a gente começa a navegar dentro desse cruzamento que é os planetas e essa energia através dos chakras. Então, não é um cruzamento, né? Ele é a mesma coisa, né? Sabe religião, que no fim todo mundo está falando da mesma coisa? É a mesma coisa, a yoga, a astrologia e o budismo, isso e aquilo, todo mundo está falando da mesma coisa, né? Então, é mais ou menos isso. Deu para entender, irmã? Super deu. Já nasce dando uma energia, né, que tá disponível, como tu mesma falou, o céu tá ali liberando aquelas energias, aquele posicionamento, né, do sistema solar, e aí a gente já nasce assimilando, né, a energia que tá disponível. E aí todo o caminho, eu acho que na verdade a gente quer propor é que beleza, a gente vai identificar como são essas impressões no nosso corpo, através do conhecimento dos chakras, né, da teoria, a gente vai entender como que, de repente, a gente está respondendo mesmo, né, na nossa vida diária, né, com alguma sombra de alguma coisa. A gente vai entender como... Eu acho que o conhecimento teórico do chakra nos traz muito a possibilidade da gente equilibrar essa energia, porque daí a gente sabe da potencialização, né, do poder, da cor, do elemento, da ervinha, do alinho essencial, do cristal, e aí a gente aprende a equilibrar essa energia dentro da gente. Mas... e aí, depois disso, a gente faz esse caminho, né, de reconhecimento, faz o caminho de equilíbrio e a gente entende que há um fluxo, né? Um fluxo que acontece, ele não é só de baixo para cima, ele também é de cima para baixo. O nosso corpo, ele é natural, é o fluxo da vida. Então, a gente muitas vezes vai acessar essa energia mais... Todos os planetas, né? A gente tem todos os planetas no nosso mapa astral, a gente tem todas as energias disponíveis. Às vezes a gente vai estar mais em sintonia, a gente vai atrair ou a gente vai assimilar. Por exemplo, a gente pode muitas vezes não atrair uma energia, mas a gente assimilou por uma situação X que aconteceu na nossa vida, aquilo parou e a gente tava igual uma esponjinha sem saber se proteger, né? Colocando aquilo para dentro. E aí isso vai ativando. Acredito que assim como vai fazendo essa dança dos chakras, também vai fazendo essa dança entre os planetas, né? Que uma coisa vai acompanhando a outra. Como tu mesma falou, é o reflexo, né? Não é nem que elas se cruzam, meio que é um reflexo, é uma dança. E são mais possibilidades, mais informações que a gente consiga mergulhar profundamente, né? Nesse arquétipo, nessa força que traz cada um dos chakras, que são a manifestação dessas energias dentro do nosso corpo. Como que a Então, gente pode trabalhar, né? Estou reagindo... Eu tenho o meu primeiro chakra, usar o mesmo exemplo que tu, né? Tá em deficiência, tá fraco, tá bloqueado. Eu reajo a tudo na minha vida com medo, tenho medo de tudo o tempo inteiro. Como que tá, né? Você tem que colocar, mas como que eu posso ativar a segurança em determinadas áreas da minha vida? E isso é um estudo muito profundo, né? A gente debate aqui, tem gente que trabalha isso em consultório, em consultas individuais. Tu trabalha isso, né, no mapa astral, eu trabalho isso nas minhas aulas de yoga. Mas é sempre assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu acho que a gente repetindo, repetindo, e a vida vai acontecendo. E aí a gente vai percebendo esses padrões. Poxa, por que eu tô sempre com medo disso? E aí a gente pega a autorresponsabilidade que tá ali disponível, né? Sem o julgamento, sem a culpa, porque tudo isso é desequilíbrio dos outros, né? Das outras coisas também que estão ali. Então, eu gosto muito de ver os chakras como grandes áreas psicológicas e emocionais da nossa vida. E a gente vai ter que fluir entre elas, né? Não existe uma ordem, não existe uma ordem de importância, não existe uma ordem de ativamento, de ativação, mas existe sim o conhecimento dessa fluidez. A energia precisa fluir no nosso corpo, né? sim. Livremente. Fala esse negócio de superior, de melhor e tal. Eu acho muito legal de também a gente falar um pouco sobre
que os chakras superiores, eles são chamados do triângulo superior, né? Os chakras superiores e os chakras inferiores. A gente automaticamente, a gente tende a achar que, nossa, eu preciso estar nos chakras superiores, porque eles são superiores, ou seja, eles são melhores. E a gente esquece, muitas vezes, o chakra inferior, ou a gente se sente inferior se os nossos chakras inferiores estão em maior energia do que os superiores, né? Eu acho muito interessante a gente entender que da mesma forma que astrologicamente não tem planeta melhor que outro, né, que não tem signo melhor que outro, e que, como eu sempre falo, quem segue, quem vê meus vídeos, quem é meu cliente, sabe que eu nunca vou falar que nada é negativo, existe sempre um espectro e que a gente tem sempre as vibrações altas e as vibrações mais baixas de qualquer planeta, de qualquer signo e de qualquer chakra. Então, assim, não, a gente tem, dentro da nossa sociedade, né, extremistas, a gente foi muitas vezes ensinados que a gente precisa acender a Kundalini e deixar as energias lá nos chakras superiores. E aí, por isso que todo mundo fica meio pirado, né? Quem entra nessa bolha que vive sempre nos chakras superiores, por quê? Porque a pessoa vive em uma frequência completamente elevada, em um mundo que não é o mundo 3D, e esquece da manifestação, do grounding, né? Do aterramento, esquece dos pés no chão. Então, é muito interessante a gente sempre cultivar o equilíbrio das energias, né? A energia, é por isso que é Ida e Pingala, né? Por isso que tem energia alta e energia mais baixa, por isso que tudo é uma onda, por isso que a Lua tem todas as fases, ela vai crescendo, ela fica cheia, depois ela diminui, depois ela fica negra. Tudo dentro da natureza existe essa dança de altos e baixos, essa dança de luz e sombra, e dentro do nosso sistema energético, dos nossos chakras, é a mesma coisa, né? Não existe essa questão de querer estar sempre no superior e esquecer do inferior, né, amiga? Exatamente, a gente vive no mundo, na manifestação da matéria, né? No mundo físico. A gente precisa sim ter casa, ter um abrigo, ter o dinheiro, ter alimento, ter tudo isso que é do primeiro chakra. A gente precisa sim trabalhar nossa energia sexual de uma maneira mais responsável e mais livre. Então, eu acredito que até a gente precisa olhar mais para os primeiros chakras, entendeu? Porque eles são essa base para a gente se fortalecer. A gente focou neles de uma maneira muito superficial e acredito que distorcida, né? Eu acho que a gente veio numa sociedade que nos descorporalizou, né? Fez a gente ter vergonha do nosso corpo, a gente não se expressar da maneira que a gente quer, né? A nossa sexualidade foi reprimida. Então, tudo isso que a gente pode, aos pouquinhos, entendendo que há sim uma expressão saudável. A gente é igual pegar dinheiro, né? Dinheiro e sexualidade são os dois maiores tabus né? Acho que da sociedade, assim. Se a gente pudesse falar disso livremente, sabe? Sem carregar nada de culpa, sabe? Sem ter nenhum receio em falar nisso. É colocar uma energia em equilíbrio. São energias. E a gente vai trabalhar com elas em equilíbrio. A gente precisa trabalhá-las, né? Com equilíbrio. E aí o fluxo da Amadeia Judith, que até essa moça, essa senhorinha, que a gente super se inspira no estudo dela, ela fala desse fluxo de expansão e o fluxo de manifestação. Se a gente só quer expandir, a gente não vai manifestar aqui na Terra. Mas a gente precisa expandir. A gente precisa acreditar que o planeta lá tem uma energiazinha, que o universo, o cosmos está conspirando, que eu vou me conectar com essas energias mais elevadas, que existe um lugar de fé, de esperança, né, numa força que vai nos guiar, que vai nos iluminar, que vai nos dar clareza naqueles momentos mais desesperadores, né? Dizem que a gente consegue realmente ativar a fé, que a gente os desejos que se realizam mesmo quando a gente cocria, quando a gente está num momento de desespero, porque realmente a gente não tem outra opção a não ser confiar. Eu só tenho isso, então eu vou confiar, eu vou pedir com todo o meu coração. E aí é tu pedindo com toda a tua energia, entendeu? Mas tu te conectou com uma fonte maior, eu não gosto nem de chamar uma fonte externa, é uma fonte maior, né? Que tá em ressonância com a energia que tá dentro de ti. Então é muito importante, gente. Quer manifestar aqui, quer fazer a tua vida, o teu presente, o teu dia a dia ser melhor, tem que valorizar esse chão, a terra. Olha a desconexão com a terra que a gente teve, né? Poluindo, degradando a mãe terra. Tudo isso é desequilíbrio do primeiro chakra. Então a gente precisa
equilibrar isso, né? Arar essa terra, colocar água, botar nutrientes e sentir que a gente realmente pode. A gente merece ter abundância, prosperidade na nossa vida, que não tem nada de feio nisso, né? Eu acho que, na verdade, o feio, hoje em dia, eu acho que a gente está chegando no equilíbrio. Eu gosto de trazer isso, sabe? Eu tenho esse lado otimista dentro de mim. Que a sociedade, eu vejo que ela anda muito por extremos, sabe? Teve a época ali do fast food, junk food, e agora é tudo orgânico, tem que vir lá da fazenda, não sei da onde, não sei o quê. A gente foi pro outro extremo. Um monte de gente vegana, uma super consciência alimentar. E eu acho que isso está acontecendo também com o nosso próprio corpo, com tudo que a gente faz com a espiritualidade. A gente veio de uma época muito desconectada, daí a gente foi pro extremo da conexão. Agora é legal ser super, né? Tipo, abdicar de tudo, eu vou abrir mão de tudo, eu vou viver da minha arte. Nada contra. Do que a natureza dá. Nada contra. Nada contra, mas a gente. É assim, ó, gente, o que eu gosto muito de trazer assim, ó. Trancou a emoção, o sentimento, é água, né? Imagina se a gente tranca a água. A represa fica com força e sai arrebentando tudo. Então, as nossas emoções que falam cada um desses chakras, cada um desses planetas, de cada parte da nossa vida, é fluidez a palavra-chave. Como que a gente vai fluir por eles, por essa energia, que às vezes ela estará em mais desequilíbrio, ela será mais desafiadora, mas é no desafio, eu falo isso muito na prática de yoga, é no desafio que a gente vai expandir o nosso conforto. Não tem como. Se a gente ficar só no lugar do conforto, a gente vai ficar num lugar pequenininho, a gente vai ficar vivendo aqui no nosso, em volta do nosso umbigo, né? Mas se a gente quer expandir, se a gente quer atingir outras pessoas, se a gente quer fazer o bem para os outros, fazer o bem pra gente, a gente precisa acessar, encarar esse desafio, né? Com alegria, com confiança, sabe? Sim. O que tu Eu acha? acho interessante, eu tenho percebido muito como que os trânsitos dos planetas, né, acabam afetando a nossa energia, né? Por exemplo, quando Mercúrio fica retrógrado, todo mundo sente aquela energia no chakra da garganta. A expressão fica embaçada, né? Você não entende as coisas, você quer falar e não quer ouvir, você só ouve e você não fala, e você engole as coisas, engole um monte de sapo, aí fica doente, e aí a garganta inflama. Então, assim, é muito interessante também a gente começar a perceber o quanto que a movimentação do planeta, o ambiente que você está, afeta a nossa energia. Mas nunca, eu sempre falo isso para os meus clientes também, nunca usar a astrologia, nem a energia, nem o ambiente que você está como muleta e nem como desculpa. É só perceber que aquela energia pode estar afetando você. A perceber que quando, por exemplo, o Sol hoje entrou em Câncer, né? Todo mundo está recebendo uma luz, um holofote do Sol dentro do segundo chakra, né? Que vem falar sobre as nossas águas, as nossas emoções, né? Então todo mundo está recebendo essa ativação para a gente aprender sobre o segundo chakra, aprender sobre o prazer, aprender sobre o fluir das águas, o fluir das emoções, o sentir, né? A gente recebe esse chamado. E a gente começar. Eu sempre falo assim que quando a gente entende astrologia e esses ensinamentos, a gente tem a oportunidade de fluir com a natureza, ao invés de querer ficar nadando contra a correnteza, né? Então, assim, é legal a gente entender esses movimentos planetários, é legal a gente entender o conhecimento dos chakras, porque a gente consegue entender o que o universo está querendo falar, porque a gente está sempre em conexão, sempre se comunicando, quer a gente queira ou não, com o cosmos, com o universo, com Deus, seja lá o que você, né, acredita. E, por exemplo, eu sempre percebo muito isso quando a pessoa passa pelo retorno de Saturno, né? A cada 29 anos, 30 anos, a pessoa passa pelo retorno de Saturno. E a estrutura da vida da pessoa colapsa, né? A gente recebe um reset mesmo, a gente recebe vários insights sobre, tipo, meu Deus, a minha vida tá de cabeça para baixo. Retorno de Saturno, que fala sobre o quê? A estrutura da nossa vida. Primeiro chakra, sobrevivência, os nossos medos, nossa carreira, para onde a gente vai, a nossa sobrevivência, o nosso ganha-pão. Retorno de Saturno vem e destrói, né, o que está ali, o que precisa ser transformado. Ou reafirma, caso você esteja com a energia centrada, caso você esteja cumprindo o seu Dharma, aquilo se estabiliza e você recebe uma aprovação do nosso querido Saturno. Então, e aí você passa de fase, né? Vamos dizer assim. Mas é legal a gente começar sempre a se conectar com essas energias que estão sempre disponíveis para a gente.
Tô vendo aqui algumas perguntas. Tá vendo também, amiga? Sim, teve a Lu Bom, e a Rafa agora falou sobre o retorno de Saturno também. nossa, olha só. Eu não tô Retorno de conseguindo Saturno. voltar. Tá, a Rafaela falou assim: retorno de Saturno me chamou na chincha para ativar meus chakras inferiores. A resistência inconsistente era tão enraizada que a dona lombar tá pegando. Uhum, sim, dona lombar, né? Saturno, ossos, estrutura da coluna. E é bem onde está localizado, né? Na base da coluna, onde está localizado o primeiro chakra. A Luísa falou: vocês comentaram que somos uma impressora que materializa as energias. Como perceber se essas emoções são nossas ou estamos captando de outros? Quer falar alguma coisa sobre isso, amiga? Bom, aí eu estudo profundo, eu acredito, sabe? Sobre cada área mesmo. A gente entender, se fazer perguntas, né? Pegar. É, como é que a gente vai falar isso simples assim? Mas é que são vários pontos que eles nos direcionam, né, para a energia de cada um dos chakras. Por exemplo, tem a idade, né, de desenvolvimento. Nossa, os cachorros estão destruindo a porta aqui. Tem a idade, tá escutando? Talvez abstraiam o barulho delas. Tem a idade de desenvolvimento, por exemplo, da gente. Então, vai lá, identificou uma emoção, e aí, de repente, tu vai na emoção, no chakra que é referente, vai na idade que tu tinha, ver se aconteceu alguma coisa. Assim, ó, é um questionamento bem profundo que a gente pode fazer. E aí, depois de identificar, eu acho que assim, na verdade, eu acho que a gente nem precisa ir muito fundo para entender as causas, raízes mesmo. O que a gente pode entender é saber a energia que a gente está atraindo, vincular de repente com o corpo, de repente, como eu falei, com as fases da vida, mas já ativar o equilíbrio dela, entendeu? Acessar o arquétipo dessa energia, o que essa energia te traz e como que você pode colocar ela em equilíbrio e a partir disso entender que mesmo que seja da gente ou dos outros, a gente atraiu por algum motivo, né? A gente assimilou essa energia por algum motivo. Então, acho que o primeiro passo é isso, é não. Acho que a gente não precisa gastar muita energia tentando entender se ela veio da gente ou do outro, mas sim entendendo como ela se manifesta dentro da gente e fazer esse processo de cura mesmo dessa energia, né? De equilíbrio, de cura interna, de harmonização da energia dentro do nosso corpo. Eu vejo assim, não sei como que tu vê, mana. Eu acho que tá, concordo com tudo que tu falou também, e eu sinto muito que se você tá centrada na tua própria energia, você vai saber se aquilo é teu ou se aquilo é da outra pessoa. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Tipo, é uma responsabilidade nossa estarmos centrados dentro do nosso próprio eixo, dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria energia. Fazendo o nosso dever de casa, de centramento, a gente vai conseguir acessar, não, isso aqui é meu e tipo assim, tá, é meu mesmo, ou isso aqui é do outro. De qualquer forma, é aquela coisa que se te incomoda, que se te afeta, se manifesta no teu corpo físico, é uma mensagem, né? Que seja uma mensagem boa ou uma mensagem negativa. E que a gente tá precisando olhar para aquilo, né? Se alguém te irrita muito, por exemplo, beleza, a energia é do outro, mas te irrita por uma razão. O que que você faz com essa irritação? O que está espelhando dentro de você que te irrita tanto, né? O que que dentro de você precisa ser olhado, né, para que você compreenda essa energia que foi causada pelo outro, mas que é sua, né? Só você, né, tem a responsabilidade de lidar com aquilo, né? Porque tem essa diferença, né? A gente identificou que a energia veio do outro, né? Mas a gente assimilar é outros 500. A gente não precisa assimilar isso, né? Porque a gente vai estar o tempo inteiro. Eu acho que a gente realmente consegue, para mim, o sentido também dentro desse estudo é entender que a gente não precisa ficar. Não é que a gente não precisa ficar evitando os outros, mas a gente não, não, não deve ficar desestabilizada pela energia dos outros o tempo inteiro. Sabe? Aquela pessoa que é É muito. lógico que isso é muito difícil para algumas pessoas. Eu vejo isso muito pelo mapa astral da pessoa. Se a pessoa tem um mapa muito aberto, a pessoa tem energia muito aberta, é lógico que aquela pessoa
vai sentir mais a energia do todo, o consciente coletivo, né? A violência, a densidade do mundo 3D, né? Essas pessoas, eu abro o mapa da pessoa, eu vejo, meu Deus, essa pessoa aqui sente muito a energia do todo. E essas pessoas, se você está ouvindo isso, se você se identifica com isso, você tem o dever de casa de aprender a se proteger, né? De filtrar as coisas que você lê, as pessoas que você segue, os conhecimentos que chegam até você, o que você assiste na televisão, a fofoca, a futilidade. Você precisa se filtrar porque você veio com esse Dharma. E tem o oposto, tem pessoas que têm empatia zero, que realmente não é afetado por nada, pessoas que são necessárias. É muito importante a gente entender isso. São necessárias. Se essas pessoas não existissem, né, não existia a guarda, não existia a polícia, não existia a pessoa sabe, se todo mundo fosse X, não ia existir a pessoa que coloca as comidas no supermercado, não ia existir a pessoa que anda com o cachorro, não ia existir a pessoa que ajuda você com a sua criança na sua casa. Ia ser que todo mundo imagina se todo mundo queresse ser professor de yoga, vivesse nas montanhas do Himalaia. O resto do mundo não ia funcionar. A gente não ia estar com internet, a gente não ia ter smartphone, entendeu? Então, assim, todas as pessoas e todas as vibrações são necessárias, né? Eu acho que isso é difícil a gente aceitar, né? Porque, meu Deus, e a violência e as pessoas que fazem injustiças, é difícil a gente aceitar. Mas se a gente acredita que tudo faz parte da ordem, se a gente acredita em Deus, né? Que na Bíblia, eu sou uma pessoa que vim de um lugar muito, muito religioso. Na Bíblia diz que nem uma folha da árvore cai sem o consentimento de Deus. Se a gente acredita nisso, se a gente acredita em energia, se a gente acredita em tudo isso que a gente está falando, a gente precisa aceitar que tudo é necessário, né? Apesar de ser difícil. Exato, gente, assim, e aprender a se proteger, né? A proteger a sua própria energia, a entender o padrão, né? O seu padrão, como a Ariel falou, esse processo de autoconhecimento é entender se você é um tipo, uma esponjinha, ou se tem determinada energia, que é aquele ponto fraco, né? Que é aquela válvula que vai entrar, que é o trigger point, né? Que vai ativar essa sua fraqueza. Autoconhecimento é para isso, é para saber se, bom, aqui é meu calcanhar de Aquiles, então aqui eu vou me proteger mais, né? Sei lá, por exemplo, para mim, é muito criança e idoso, cachorrinho, né? Gente, né? Cachorro, bicho de rua. Para mim, é meu trigger point. É eu ter saído do Brasil e não ver mais criança, velhinho e bicho na rua, me deu um alívio no meu coração, assim, de uma maneira. Eu morro de saudade do Brasil, morro. Mas é o meu lado fraco, sabe? Eu ver a miséria me deixa destruída. E aí, claro, também o Hawaii eu já tinha conhecido outros paraísos, assim, né? Mas que eram muito pobres. E pra mim também não adiantava, entendeu? Ir pra um lugar que é lindo, maravilhoso, tem aquele mar turquesa, um resort aqui, e vira as costas, tem gente passando fome ali atrás, sabe? Isso me abala de uma maneira que eu não. Que a minha energia é drenada na hora, na tomada. Eu não sei que continua existindo, né? Mas eu sei que eu vou contribuir melhor para a humanidade se eu mantiver a minha energia em dia, né? Para mim, para minha família, para o meu pequeno círculo, minha família quer me ver saudável, quer me ver feliz, as pessoas que eu amo, e aí a gente vai irradiando essa energia boa, né? Não é uma, como é que é? É, Alienação. não é uma alienação, mas eu sei que é o meu ponto fraco, então, infelizmente, eu vou ter que evitar essas situações da minha vida. E o dia que eu tiver que ter um contato com alguma coisa assim, já vou me preparar antes, vou me proteger energeticamente, vou me preparar. Só de se preparar, a gente já se protege, sabe? Vai num show, tem gente que não consegue ir num show sem ser drenada, sem ser acabada. Pô, a gente sabe que vai no show, toma um banho de manjericão então, antes de sair de casa. Leva uma Leva a turmalina selenita no bolso. leva, já se prepara antes, já vai com a energia, não deixa. Tem até um meme, né? Não, isso não vale desalinhar meus chakras, entendeu? Desalinha, né, gente? Muito, muito interessante. A gente também, eu sinto muito que som, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível a som. E, a gente entender bastante também as coisas que a frequência das coisas que a gente escuta também é muito importante. É bem básico, né? O que a gente está falando aqui é básico, né? Escolher o tipo de música que você escuta, né? Escolher o tipo de palavras que você escuta, que você fala.
afeta, né? Afeta a frequência do nosso corpo. Se a gente, quem entende de yoga, quem já ouviu yoga, sabe, fala, já ouviu essa palavra mantra, né? Mantra é o quê? Tipo, uma frequência que ajuda o controle e a organização da tua mente, né? Hoje em dia também está super famoso as questões das frequências de cura, do sound healing, né? E tudo isso, né? O yoga do som, né? Que é o quê? É essa, esse alinhamento, né? Energético através das frequências. Eu acho que isso também é uma coisa muito, muito prática, muito tranquila de a gente fazer, né? E se você tirar um dia para você só nutrir o teu sistema de frequências positivas, né? Lógico, dentro da realidade de cada pessoa, né? Mas você fazer pequenas escolhas diárias que aumente, que melhore a tua frequência, né? Que alinha, né? Os teus chakras, a tua energia. Eu acho que isso é bem, bem interessante a gente fazer também. Sabe o que eu gosto de abrir? Só uma ressalva, assim, quando a gente fala das coisas, que as coisas são simples, né? A gente acessa. O conhecimento tá aí, gente, para todo mundo. Eu e a Ariel, a gente tá aqui interpretando um conhecimento passando através da nossa experiência, né? Então, o conhecimento tá saindo com a nossa impressão, com a nossa cara aqui, né? Mas a gente tem a tendência a banalizar as coisas, né? Ou a gente não faz, porque sei lá, acha que vai ter tempo o tempo inteiro. Não, não, eu vou fazer, imagina, vou conseguir meditar 10 minutos, vou fazer, vou ler esse livro, mas ainda acaba não fazendo nunca, né? Aquela pessoa que vive na ilusão. Mas também tem aquelas pessoas que banalizam, porque são só 10 minutos. É só tomar um banho de erva. É só ter um cristal. Aí quando vê, a gente tá carregando um monte de coisa, um monte de cristal, um monte de erva, botando a frequência. A casa tá virada num terreiro, sei lá. Mas tu não tá presente, tu banalizou. Virou uma coisa que não tá tendo a conexão. E eu sempre gosto de falar, gente, tudo isso já tá na frequência. A plantinha já tá na frequência. O cristal já tá na frequência. Quem tem que fazer o ritual é a gente. A gente precisa quietar para entrar na frequência dessas criaturas, entendeu? E a gente carrega elas com respeito, com honra, com amor, com admiração, com gratidão, para que elas possam nos presentear com um pouquinho dessa energia do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, que a gente possa sutilizar também essa densidade, né? Que nem a gente estava falando. Enfim, tem a densidade física, tem a densidade emocional. Às vezes acho que a gente está faltando um pouco de conexão com o nosso físico e está trazendo muita densidade em outras manifestações dentro da gente. Mas não banaliza, sabe? É simples, como eu e o Ariel a gente está falando, sabe? É um conhecimento, inclusive, essa a nossa intenção. É para trazer os chakras, trazer essa energia, trazer o conhecimento dos planetas de uma maneira simples e aplicável, que vá conseguir ter efeito na vida de vocês. Mas para isso tem que estar na presença e tem que se abrir para ver, né? Assumir, tipo, será que aquela situação há 5 anos atrás realmente deixou alguma coisinha aqui dentro? Talvez. Será que aquela situação lá, minha família, meu pai, minha mãe, alguém. Como é que foi a gravidez da minha mãe? Sabe? Acessar alguns pontos assim bem, bem importantes. E realmente com esse olhar aberto para ampliar o olhar, né? Para entender que sim, nós somos o estoque de várias coisinhas, por mais evoluídas, né? Nem gosto da palavra evoluída, mas por mais dispostas que sejamos para aprender isso, e que a gente já sabe, toma e faz um monte de mandinga lá para descarregar tudo, a gente, quanto mais mandinga a gente faz, mais a gente tem que fazer, mais se continua fazendo para descarregar essas coisas. Então é normal carregar e aceitar que isso aí faz parte, né, do nosso processo como humanos, né? Se a gente entender que a nossa jornada é aprender através disso, o aprendizado se torna muito mais leve, né? Os desafios se tornam mais leves, né? A coisa toda se torna mais leve. Mas não banaliza, gente, né? Não banaliza, não pede Palo Santo em casa, outro de sálvia e tipo, não, a pessoa não tá conectada, sabe? Então é simples, mas precisa da tua energia, né, para se conectar. Lembra quando eu falei de pedir com fé? Que era quando a gente coloca 200% da energia, daí acontece? É isso. Não, a gente não vai conseguir colocar os 200% o tempo inteiro, mas coloca a tua atenção ali, sabe? Faz com amor. Total. Até que livro, sabe? Os 4 compromissos. Um dos Nossa, sim. compromissos não, é tapa na cara o tempo inteiro, né? Mas um deles faz
tudo com impecabilidade. Como tu coloca a tua impecabilidade aqui? É só com presença, com amor, não tem como fazer de outra forma. E esse dia não vai voltar mais, né? Parece que a gente tá chovendo no molhado. São coisas que todo mundo diz, mas até a palavra é banalizada, né? Quando a gente fala que não vai voltar, que essa oportunidade é única, às vezes a gente tá falando da boca pra fora, né? A gente Sim. vai ver isso como resultado, como a gente está se sentindo a maior parte, né, da nossa vida. A gente está se sentindo bem, a gente está colocando o nosso coração em tudo que a gente faz, então acredito que a gente esteja conquistando um lugarzinho lá, lá no céu. Amiga, eu senti de a gente. Eu escrevi aqui, né, em preparação para cá, o objetivo de cada chakra. Aí eu vou ler, vamos comentar bem pincelado aqui rapidinho, só para ficar salvo e ajudar as pessoas nesses últimos minutos de live, para a gente também não estender muito. Eu vou ler, aí a gente comenta o objetivo de cada chakra, tá? Então vamos lá, começando o primeiro chakra. O objetivo do primeiro chakra é estabilidade, aterramento, saúde física, prosperidade, confiança e estrutura. Então, esses são os objetivos do primeiro chakra, né? E eu sinto que o planeta tem problema de primeiro chakra, né? Que tá todo mundo sempre nesse momento de desconfiança, né? De falta de estrutura ou excesso, né? Querendo muita estrutura, muita rigidez, né? E essa questão, a ganância, né? A questão da prosperidade. Então a gente tem, mas esse é o objetivo do primeiro chakra, porque ele precisa dar essa estrutura para o resto dos outros chakras estarem estáveis, né? Exatamente. Acumular também, né? Trazer toda essa coisa, tipo, esse medo de faltar, sabe? Ai, vai ter falta, escassez. Tipo, e aí, quando vê, a gente tá acumulando um monte de coisa, não só matéria, mas também emocional, Sim, sabe? total. É assim, conexão com o elemento, né? Eu acho para equilibrar a terra e assim simplificar as coisas. Acho que é simplificar a palavra, sabe? Tirar esse peso, tirar esse excesso de preocupação que vai te dar medo e entender que as coisas podem ser simples. É casa, né? É estabilidade das coisas, é sentir que eu tenho um chão para pisar, né? Eu tenho a conexão com o meu corpo, eu tô no aqui e agora. Acho que esse é o primeiro chakra. Não sou Sim, vermelho aterrada, que é a terra. exatamente. O segundo chakra, o objetivo do segundo chakra, fluidez, prazer, sexualidade saudável e sensações. Vai, pode começar, amiga. Nossa, isso aí. Gente, o segundo chakra, para mim, ele é extremamente importante, né? É o nosso lado emocional, é o lado da sexualidade, porque se ele tá em desequilíbrio, as pessoas cometem crimes, né? Por esse apego, por essa linha por onde troca a nossa energia sexual com o outro, né? Pela possessividade. Então, ele em desequilíbrio pode trazer o bloqueio da nossa energia criativa, pode nos levar a esse tipo de violência, achar que o outro é nosso, porque é um ponto muito profundo de troca de energia mesmo, e envolve o nosso emocional, são nossas águas internas. Então, pra mim é isso, é cuidar, levar atenção muito pra sombra dele, porque pra mim ele, não sei, ele é um dos que mais grita, assim, sabe? Hoje em dia. Os crimes Sim. passionais, é isso que eu ia dizer. Passional, quando tu é arrastado pela tua emoção e tu vai lá e tu tira a vida de uma pessoa porque tu acha que tu tem direito a isso, sabe? Isso é coisa de segundo chakra. Então, principalmente quando é envolvido com energia sexual. Então, sabe? Ciúmes, tudo isso, gente, que são coisas que são pontinhos que a gente pode olhar e energia que deve ser muito, muito cuidada, eu acho. O segundo chakra eu sinto muito também que num mundo que é tudo tão, tão rígido e masculino, a gente foi tirado nosso direito de sentir, né, e de fluir. E o segundo chakra fala muito sobre isso, né? Por isso que ele é o berço das compulsões, né? Dos vícios, né? Porque a gente tem tanta aquela necessidade de sentir e aquilo foi retirado da gente que a gente precisa buscar aquele conforto em algum lugar, né? Seja em comida, seja no sexo, seja no álcool, seja na droga, seja em qualquer coisa, né? Porque a gente tem essa intrínseca busca pelo prazer e por boas sensações, né? Então eu acho que o segundo chakra é esse retorno
para o prazer, esse retorno para o sentir e essa permissão da criação, né? Porque o segundo chakra é a fonte da criação, é onde está o nosso útero, né? Onde a vida acontece. E o segundo chakra, sim, precisamos estudar, curar e acessar esse segundo chakra, todos nós. E é muito interessante que é considerada que é a Lua, né? Todo mundo, nós somos seres extremamente lunáticos, né? Mas não vamos entrar na questão dos planetas aqui nessa live. Terceiro chakra. O objetivo do terceiro chakra é a vitalidade, espontaneidade, força de vontade, propósito na atuação e autoestima. Eu acho muito lindo, a partir daqui para mim começa a ficar claro, né? Essa comunicação do primeiro com o segundo, com o terceiro. Então, sim, pra gente realmente conseguir deixar que o nosso sol brilhe, né? Pra gente conseguir sentir essa nossa energia se manifestando com vitalidade. Nossa, a vitalidade é uma das que eu mais amo, assim, do terceiro chakra, sabe? Porque realmente trazer a vida, né, para as nossas ações, a vitalidade, sentir que a gente pode ser espontânea, que a gente pode expressar o que a gente quer. Isso, as nossas emoções já estão ali, né? No segundo chakra, a gente já teve. A gente fala que o caminho é para cima e para baixo, de baixo para cima, mas a gente estuda de baixo para cima, geralmente, né? A gente vai entendendo intelectualmente essa construção emocional que acontece. Então, depois que a gente já saiu daquele segundo chakra, que a gente aceitou as nossas emoções, é hora de expressá-las. É hora de sentir segurança para fazer isso, né? Depois do primeiro chakra também. Então, para mim é um momento que a gente, tipo, fala pro mundo, consegue colocar nossa voz no mundo. Muito sobre o nosso Dharma também, o nosso propósito. Uhum. O Claro, terceiro chakra, eu sinto muito que a gente fazer as pazes com o nosso ego, né? Ao é, invés de querer diminuir, matar e diminuir o nosso ego, a gente fazer as pazes com ele, perceber que o nosso ego são as nossas vontades, são as nossas motivações, nossos gostos e aversões, né? Ragas e doeshas. Então, a gente compreender esses gostos e aversões, a gente tem essa oportunidade de alinhar a nossa ação, que é a gente agir com essa projeção do terceiro chakra. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu quero. E eu sinto que o terceiro chakra, quando ele está alinhado, nós conseguimos ser autênticos, né? Conseguimos ter ações integradas. Eu acho isso é muito bonito o terceiro chakra é quando está muito alinhado, né? alinhado ao abuso de poder, né? Todo aquele ego em desequilíbrio que a gente sabe Uhum. que também A tá fora. dominação, né? A dominação, o controle, né? A raiva, a explosão, né? Então é a inconsequência, né? Quando o teu ego, né? Você não mede as consequências das tuas ações, né? É o desequilíbrio do terceiro chakra. E nós vamos para o quarto chakra, que é a ponte, né? A ponte dos dois triângulos, né? O triângulo superior, o triângulo inferior, né? Temos a ponte, né? Que é o quarto chakra, o chakra cardíaco, Anahata Chakra. E o objetivo desse chakra é o equilíbrio, a compaixão, a aceitação pessoal, os bons relacionamentos. Esse é o objetivo desse chakra. Eu acho que aí a gente começa a entender mais um pouco mais sobre propósito mesmo, né? O nosso propósito, a nossa responsabilidade também como dentro dos relacionamentos. Como é o nosso relacionamento dentro da gente, né? Então, Uhum. tá com como é que a gente está se aceitando, se amando, né? Se querendo, se olhando, se observando. E aí é como a gente vai passar isso pro outro. Eu acho que a gente começa a entender essa energia como uma expansão, como nós somos seres, né, que mamíferos, assim, tipo, nosso filhote, quanto tempo demora para se alimentar sozinho na natureza? Imagina quanto tempo. Eu acho que é o filhote na natureza que demora mais tempo para conseguir se virar sozinho. Então a gente precisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa do suporte da aldeia, né? Do nosso coletivo. A mãe precisa do suporte de alguém, né? Principalmente no início. Aí depois a gente precisa, agora eu vou deixar o meu filhote aqui contigo, vou ali caçar, não sei o quê. Então a gente precisa dessa energia de colaboração, colaborativa, sabe? E aí fala muito dos nossos relacionamentos, né? Muito. E aí também o sapato começa a apertar.
Não tem mais que colocar a culpa no outro. Ah, porque o outro faz isso comigo, mas é o relacionamento que tu escolheu, que tu tá nutrindo, né? É sobre entender sobre essa dança, né, dos relacionamentos dentro da nossa Nossa, vida. é isso, né? Eu sinto muito que é aquela história, né? Que se nós somos centelhas divinas, e se o divino é amor, e o ensinamento que a gente precisa aprender aqui é amar o outro como a ti mesmo, tipo assim, é o quarto chakra, né? Tipo, você entender esse ensinamento, né, de amar o outro como a ti mesmo, né, de entender que você é amor, que todo mundo é amor, mesmo quando você não vê amor na outra pessoa, né? Então é essa questão do quarto chakra, né? Então não tem como falar de quarto chakra, Anahata Chakra, sem falar de amor e a unidade de todas as coisas, né? E a abundância que existe quando a gente vê, né, amor e divindade em tudo. Eu acho que isso é bem o quarto chakra. O objetivo do quinto chakra, né, o chakra da garganta, comunicação clara, criatividade e essa questão do criar pela palavra, né? Essa é o quinto chakra, a comunicação. Nosso querido amigo Mercúrio aí, né? Poderoso, né? Porque as palavras lançadas ao vento, elas não voltam mais para nossa boca, sabe? E como tu falou de mantra antes, mantra também significa palavra de poder, né? Então, aquela vibração que a gente está, né, emanando através da nossa boca, do nosso som. Todo mundo tem uma voz, né? Claro, a não ser os mudos, mas assim, é a primeira parte assim de comunicação mais expressiva e clara. A gente tem vários outros tipos de comunicação, toque, né, várias maneiras de tocar com o outro, mas a fala, ela é muito clara. E a gente pode ou construir ou a gente pode destruir, né, através da nossa fala. Então, imagina todo esse caminho que a gente está falando e aí a nossa fala sair, né, iluminada pelo nosso coração, né, pelo esse amor incondicional que a gente ativou ali no coração, que a gente tem consciência. Daí, a partir disso, é tão importante que vieram grandes áreas, né, psicológicas de desenvolvimento humano, como a comunicação não violenta, por exemplo, né, que fala muito dentro do próprio yoga, né? Ahimsa e Satya. Ahimsa vem antes de Satya. Tu vai falar a verdade, mas sem agressão. Não vai mentir, né? Não tá falando pra mentir, mas escolha como falar de uma maneira que não vá agredir. Eu acho que esse é o primeiro, é um dom que a gente tem, né? De se comunicar tão claramente, tão rico, sabe? Eu agora aqui nesse desafio de aprender inglês, de dar aula em inglês, assim, eu vejo o quão rica é a comunicação, o quão rica é a linguagem, o português, o quão rica a beleza diferente que tem no inglês. Então, sabe essas palavras que, tipo, como se eu estivesse aprendendo a falar de novo, é muito profundo isso, sabe? E realmente tomar cuidado. Será que essa palavra tá passando o que eu quero dizer? Agora com a minha mente, né? Tipo, já super ativa, eu reaprendendo a falar. Olha que louco isso. Eu tive esse insight agora. Falando com você. Ai, gente do céu, sim, né? É muito importante porque a palavra é como a gente dá voz pro coração, né? Então quando a gente quando sai daqui, a gente dá voz para as nossas sensações. E também a palavra carrega muita história, né? O idioma de um país carrega a história, né, daquele país, carrega a ancestralidade, os dialetos, carrega a cultura, carrega tanta coisa, tem tanta carga histórica, né, dentro da palavra, dentro do alfabeto, dentro da maneira como fala, as gírias, as expressões, né, que são de determinado lugar, né? Eu falo para Letícia, ela fala gauchês, né? E tem muitas palavras que ela fala que, tipo assim, não acessa, não chega, não consigo entender o que é, né? Então, olha só o poder, né, de uma palavra que tem até essa capacidade de isolar e de agrupar, né, pessoas que falam a mesma língua, né? Então eu acho, por isso que até que o quinto chakra é relacionado ao segundo, né? Tem essa conexão do segundo e do quinto que traz essa ponte, né? A ancestralidade, da onde veio, né? Segundo chakra, né? E o que fala, né? Tem essa questão. Bom, né? Sem começar a viajar aqui, mas o sexto chakra. O sexto chakra, o objetivo do sexto chakra foi falar sobre percepção afinada, boa interpretação, imaginação e clara visão, né? Clara evidência.
Eu acho que daí a gente já tá super com as nossas energias, assim, a gente entendendo que a gente tem uma expressão pessoal, que a gente tem os sentimentos, que a gente tem tudo isso, que a gente carrega a nossa maneira de sentir e a gente consegue respeitar a diversidade, né? Ter essa. Qual foi a primeira palavra que tu falou ali mesmo? Percepção afinada. Essa percepção afinada como um observador mesmo. Acho que aí a gente começa a realmente entender o nosso papel como observadoras na vida. O observador quer dizer que a gente não se identifica com aquilo tudo que está acontecendo. Então, realmente se separando dos problemas, das coisas boas, das situações, do que tu conquista, de tudo isso que acontece, a gente é essa entidade, né, de luz mais sagrada, assim, a gente tem a nossa alma, o nosso espírito, como quiser chamar, por trás, observando essa correria toda, né? Então, como que é essa tua percepção aguçada? Como que tu consegue ativar essa intuição, que é esse lugar de profundo saber, sem esse monte de influência, até as tuas influências do que tu já passou, né? Como esse ser sagrado e puro mesmo, né? De um lugar mais de pureza, sabe? Eu acho, para conseguir acessar essa intuição, essa percepção. Nossa, total. Eu acho uma palavra-chave muito legal também do sexto chakra é a interpretação, porque o quanto que tudo na nossa vida, o bom e o mal, o adequado e o inadequado, é simplesmente uma interpretação, né, da nossa realidade, né? Que problema para um pode ser a solução para outro, que o que é bonito para uma pessoa é feio para outra, e o que é ruim para outra pessoa seria uma bênção. Então, eu acho muito legal quando a gente entender que quando a gente está com o sexto chakra alinhado, né, equilibrado, a gente tem a oportunidade de interpretar e ver as coisas como elas são, né? A gente para muito de dramatizar tudo, né? E de dramatizar tudo mesmo e até tipo de condenar tudo, né? E a gente começa a interpretar as coisas de uma maneira mais equânime, né? Que é isso que é o objetivo do yoga, né? A liberação, moksha, a equanimidade, né? Tudo, todo mundo quer a mesma coisa, né? E é tudo uma chave bastante do sexto chakra. Não tá ligada à mente, né? É outra coisa. É Uhum. realmente olha, o que nossos olhos não podem ver, os nossos olhos físicos não podem ver. Então é só querer desvincular da mente, sabe? Tirar Total. das. Não é da mente, é o terceiro olho, né? É o olho que vai muito além da matéria, daquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos, né? Nossa capacidade de visão. E o último chakra dentro desse sistema, né? Porque, né, existem outros sistemas que consideram outros chakras, e a gente também precisa dizer que temos vários outros chakras, né? Esse aqui é só o sistema principal dos chakras, né, mais famosos, tá bom? O sétimo chakra, o objetivo do sétimo chakra é a sabedoria, conhecimento, consciência e conexão espiritual, né? É um compilado de tudo isso que a gente já falou uma hora aqui. Gente. É realmente que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência terrena, né? Que a gente sempre fala sobre isso, mas mais uma vez, sem banalizar, tentando analisar assim, a profundidade de cada palavra mesmo, sabe? Tu realmente te considera um ser espiritual? Tu realmente se sente merecedora, né, de receber essa fonte de informação, de energia, de nutrição, de um lugar mais elevado, né? De um lugar onde todos somos semelhantes, né? Que não tem esse monte de diferença. É tão difícil não, mas é tão profundo quanto falar de amor incondicional, né? Lá do quarto chakra. Entender que não tem condições. Então a nossa. É como se a gente tirasse essa nossa capa humana e, né, se reconhecesse pela energia, pela alma, todo mundo se conectasse pela energia mesmo, pela vibração. É assim que eu vejo, assim. É realmente sublimar, né? Sair, desconectar dessa. Aí desconecta do mundano, né? Esse chakra tá até fora aqui do corpo, né? O primeiro acima do coronário. É isso. Ele saiu da matéria, é aquela coisa que vai além da matéria, que a gente está aqui sempre buscando essa conexão, né? Porque como a gente está no 3D, a gente tende a não se conectar tanto com o energético, né? Lógico que depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm a capacidade de se conectar com o não material muito mais facilmente, né? Mas é essa conexão com o divino, com o todo, o somos todos um, né? Toda essa energética das coisas é o sétimo chakra, né?
E é isso. Eu eu acho que a gente conseguiu aqui trazer bastante conhecimento em 1 hora. Compartilhem essa live, eu vou deixar salva. Compartilhe esse conhecimento. Quem tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, marca a gente, que eu, a Letícia, a gente vem aqui responder. E semana que vem tem mais live. A gente volta aqui terça-feira que vem, né, amiga? Voltamos, voltamos. A gente volta, vai ser um dia da lua nova, gente, a primeira lua nova dessa estação. Vai ser um dia muito portal, lua nova em Câncer. E a gente vem aqui para uma live e trazer uma notícia muito legal para vocês. Então, voltem semana que vem. Então, oi, Fábio, Gratidão. linda. Beijo, amiga, te amo. Então, beijo, te amo.